redução, vamos pegar como exemplo talvez o debate da redução. Ele é um debate central, acho que hoje, porque ele tem a ver com perspectiva de sociedade, ou seja, o que você faz com essa sociedade. Ninguém nega que exista um problema que tem a ver com a violência e tal, mas o problema é encarcerar mais jovens, né, da forma como a gente faz hoje, não vai resolver. E vocês fizeram um vídeo agora, o roteiro é teu, fantástico, né, do Redução, que é aquela coisa de prender o bebê porque é negro, porque mora longe e tal. Fala um pouquinho sobre essa história da redução, sobre tua posição com relação a isso. Eu acho que esse é um debate central no enfrentamento dessas pautas e no debate pedagógico com a sociedade. Exatamente. Para mim esse é um debate muito fundamental, que mostra assim, como é que a gente vai olhar para o outro, né? Como é que a gente vê o outro? Como é que a gente vê aquele que não é a gente? Que no caso é o negro, é o pobre, é o... Como é que ele vai olhar para eles? E para mim é uma questão de empatia. Se você é a favor da redução, na minha visão, é uma falta total de empatia com o sofrimento do outro. É você não enxergar protagonismo no outro. O outro é um coadjuvante. Como é que, o que é melhor para mim? Que ele esteja preso? É melhor, assim, eu digo, para o cara que tá sendo achacado de medo de ser esfaqueado, melhor prender todo menor de rua. Prende melhor que não exista. A curto prazo para ele foi maravilhoso. Mas falta de ver nesse jovem um protagonismo, que na vida do jovem é infinitamente pior. Na vida da família do jovem é infinitamente pior. Inclusive na vida dele mesmo, a longo prazo, que ele não quer um país... Esse jovem vai sair muito pior da cadeia também, tipo, muito piorado. Então, muito, pra mim, é gritante, assim, como a redução, e eu, inclusive, a redução, outro dia eu fui grosseiríssimo com um amigo, e ele falou, pô, você não tá sabendo discordar, mas eu falei, eu não discordo da sua opinião, eu tenho nojo dela. É muito diferente. No caso da redução, ele me bate num lugar no âmago, assim, que eu falo assim, você negar a vida a esses jovens, você negar individualidade, subjetividade a eles, assim, é criminoso. A lógica é uma lógica de matar a possibilidade de surgir algo novo, até nesses mínimos detalhes. Exatamente. Né? E isso mostra como é que a gente nem mesmo aplica aquilo que a gente já tem hoje. E os caras querem endurecer, né? No lugar de uma cultura de direitos, uma cultura penal que é de punir, né? Uma cultura punitivista. E tem uma coisa, terrível, um argumento que me dá ódio mesmo, que é assim, você diz isso porque você nunca teve um parente esfaqueado por um menor de idade. E é tão óbvio que é exatamente porque eu não tive que eu estou autorizado a opinar sobre isso, porque a lei, quem tem que opinar não é aquele que sofreu, não é a vítima que tem que dizer qual é a punição que o cara... É tão óbvio, é tão primário isso na discussão do direito, da vida. A civilização começa quando não sou eu que julgo qual é a punição que o cara vai ter. E a lógica, inclusive, de você não pensar com o fígado, com a... É claro, Deixa eu tentar falar de uma outra coisa, né? Eu acho que teve uma crônica bem recente sua na Folha de São Paulo, que você diz uma frase que é mais ou menos assim, que você trabalha com essa perspectiva da coisa do desnaturalizar o que parece óbvio, que é o não entendo. E tem uma frase que eu falei, caraca, que frase... Como é que tá legal? A crônica toda é ótima, é muito legal, várias daquelas coisas a gente realmente não entende, como é que o lucro de um banco é daquele tamanho num período de crise. Mas seria assim, não entendo dinheiro gerar dinheiro muito mais do que trabalho gerar dinheiro. Fala um pouquinho disso, isso é importante pra gente, né? Pô, cara, isso daí é uma coisa que eu nunca vou entender de verdade. Eu tenho vários economistas já tentaram, inclusive a Clarice formada em economia pode... Não, Clarice não é da economia não, ciência séria. Eu tava falando que a gente tem uma amiga economista, Laura que escreve, aliás, adoro os artigos dela. E os amigos, enfim, é muito óbvio, é coisa primária da economia, assim, né? Do capitalismo, que o capital gera dinheiro. Isso aí pra mim já é um absurdo, o fato de você ter dinheiro, fazer com que você tenha mais dinheiro, é uma coisa que não estraga dinheiro, né? Ela só rende mais, das poucas coisas que elas só dão mais. Isso aí pra mim já é uma loucura, assim, tão grande. E como é grande esse dinheiro? Uma pessoa que, por exemplo, tem 1 milhão de reais no banco, ganha cerca de 10 mil por mês, 8 mil por mês. Olha esse salário de quem tem, só a única coisa que a pessoa faz na vida é ter dinheiro. E ela tem dinheiro por mês sem afetar o dinheiro que ela tem guardado. É uma coisa que é muito louca mesmo, pra você entender. O quanto que uma pessoa precisa trabalhar para ganhar 8 mil reais por mês. Sim. E quanto que a pessoa pode não trabalhar se ela... Pra mim, é uma lógica que é muito difícil de entender mesmo. Sabe, o que é dinheiro já, pra mim já é estranho de entender, que é uma coisa fictícia que não existe. O dinheiro não vale em si, mas vale aquilo que ele compra, mas que na verdade o valor não está nem no dinheiro nem naquilo, mas está no trabalho, é algo difícil. Isso é muito difícil. Porque a gente está muito preso naturalmente nessa ideia de que riqueza é dinheiro, Exatamente. O dinheiro é o que conta, né? O lucro está acima da vida. Né? E aí por isso a ideia, né? A busca da vida, você vive para trabalhar, no sentido de que
E aí o trabalho para chegar ao dinheiro, e não você trabalha para produzir riqueza e com isso viver melhor. Exatamente, o dinheiro é o bem maior, assim, eu acho isso muito louco mesmo, assim, para mim é muito difícil de entender. Isso mesmo, o banco, o Bradesco anunciou lucro recorde no meio da crise. Aí só se fala em crise, só se fala em ajuste, só se fala, é muito louco isso. São aqueles que se alimentam da crise para isso acontecer. Nós estamos há muitos anos com os lucros dos bancos estourando. Né? E aquela história de que o corte, eu, por exemplo, nesses cortes recentes do governo, tem um que eu falava assim, não é possível que isso esteja acontecendo. Era o corte do seguro-defeso. Eu dizia assim, quanto dinheiro o governo acha que economiza com isso? Exatamente. Se ele cortasse, sei lá, 5% do que é o dinheiro dos juros da dívida pública, certamente seria milhões de vezes mais. E quem é que você atinge? O cara, um setor mais pobre da sociedade, mais indefeso, como seguro-defeso. Exatamente do que isso, né? Claro. Muito bizarro, são as opções políticas. São as opções políticas, é a cultura, o que a cultura vive, né? Esse 0, sei lá o que por cento. É uma loucura mesmo, como é pouco. Mesmo vendo isso daí no caso clássico do Rio de Janeiro, quem falou isso foi a Alessandra lá do Meu Rio, estava falando os dados, que é uma coisa que eu nunca vi publicado, não vai ser publicado, porque atinge a imprensa, obviamente. Eduardo Paes gastou, no ano de 2012, 150 milhões só no jornal O Globo. Tá? A prefeitura gastou com publicidade só no Globo. 150 milhões de reais. O César Maia, 1000 críticas ao César Maia, mas ele gastava em geral por ano 4 ou 5 milhões por ano. E o César Maia, o Eduardo Paes passou para 150 milhões. Não é à toa que ele é unânime dentro do jornal O Globo. Claro. Unânime, amam de paixão. Tem um caso de amor entre o Globo e o prefeito. E é óbvio que essas ligações são muito... Então o que eu estava dizendo esses 150 milhões na cultura. Olha o bem que isso faria. Acabaram de fechar o Teatro do Jockey, não é por falta de orçamento. Segundo porque teria, na Zona Sul já tem teatros demais. Teatro demais já é um conceito que eu desconheço, teatro demais, ainda mais no Brasil. Depois, cara, 150 milhões, quantos teatros daria para manter por ano? Nós na campanha fizemos uma conta em que a gente pegava só o que o governo do estado tinha dado de ajuda para instalar uma fábrica da Nissan na região ali do Vale do Paraíba, não sei se é Porto Real, não estou lembrando agora qual é o município. Se nós pegássemos só o que era de dinheiro público para esta fábrica de automóveis e aplicássemos em cultura, nós faríamos pontos de cultura mais do que o triplo do existente de pontos de cultura no país inteiro hoje. Cacete. E geraríamos 10 vezes mais emprego do que ia gerar aquela fábrica de automóveis. Isso é muito louco. Que é o seguinte, a fábrica de automóveis... A lógica, nessa lógica desenvolvimentista que a gente tem, ela vai gerar emprego, economia, vai circular a economia, vai gerar... É mentira, porque os carros vêm quase prontos, eles são apenas montados, muito mais máquinas e tal. É claro que os 400, 500 empregos lá são 500 famílias que vão agradecer muito aquele emprego. Mas se você aplicasse aquele dinheiro público em cultura, você estaria gerando emprego, renda para uma quantidade de gente lidando com arte pública, ocupando as praças, produzindo espaços nisso, que era infinitamente superior, né? Óbvio, então isso é uma questão de como é que vai isso que a gente chamava de modelo de desenvolvimento. Mas já que a gente falou de cultura, né, o papo ficou um tempão mais sério, vamos falar um pouquinho de carnaval. Eu tive o prazer de te encontrar no desfile do Boitolo. Foi fantástico, eu acho que foi muito legal. E aí depois, alguns dias depois, você escreve aquela crônica na Folha de São Paulo, em que você diz que me encontrou, depois diz que perdeu o celular e lamenta porque perdeu o celular com a selfie. Eu acho que a gente tem que resolver esse problema. Que maravilha. Vamos tirar uma selfie, que eu acho que importa pra gente tirar uma selfie aqui pra tentar resolver parte desse problema hoje. Já que a gente vai aqui, tá meio escuro aqui. Não, acertou. Tirar a selfie. Eu vi que eu tô com o cabelo todo em pé aqui, foi bom pra ver, adorei. Mas eu acho que... o Carnaval do Rio é das melhores coisas que tem no planeta, né, cara? Tinha que ser patrimônio da Unesco, sei lá, porque o negócio é muito do caralho, assim, a liberdade, a democracia, que é aquela coisa realmente... de encher as ruas pra festa, não tem outro, e os que eu mais amo são o Boitolo, o Boitatá também, que o Boitatá tem trio, o que eu falo são, o que eu amo os que são no chão, cara, não tem nada, os caras vão pra onde eles quiserem, sabe, tipo, é uma trupe andando assim, tipo... O Boitolo é uma maratona, O Boitolo é uma maratona, eu não aguentei aqueles 42 quilômetros, não, eu fui só até o meio do caminho, ninguém acabou na Praça São Salvador, Acabou na Praça São Salvador, eu também não cheguei até o final, não. No meio da tempestade, no aterro do Flamengo. Tem uma tempestade, Isso, eu vivi a tempestade.
tempestade, Viveu a peguei o banho de tempestade, chuva, mas um pouquinho depois eu tive que vir embora porque já não dava mais. Aquele dia foi muito louco, cara. Foi lindo, mas me emociona muito o carnaval no Rio, cara, eu acho realmente, e desde pequeno, tem a ver com pequeno, mas quando eu era pequeno eu lembro que minha mãe botava a gente no carro e a gente ia catar bloco, que era muito difícil, nos anos 90 achar um bloco assim, muito. Eram muito poucos, então a gente ia procurando, quando eu via um batuque, assim, era uma alegria, a gente parava e tinha 3 famílias, assim. Essa retomada do carnaval de rua do Rio, ela é muito importante, e ela no Rio teve uma ligação, inclusive, com o processo de redemocratização, né? Com o Barbas, o Sovaco de Cristo, sim. Simpatia Quase Amor, uma galera que construiu isso e depois vem o Boitatá. E eu sei que a gente tem um bloco aqui, eu sou de um bloco que é o Bagunça Meu Coreto, aqui na Praça São Salvador, que também começa, né? A gente começa, inclusive, à noite, mas depois vem para de manhã, é um bloco que a gente não faz a maratona como o Boitola, é um bloco mais família, porque tem muita criança, carrinho de bebê e tal, mas é fantástico porque a gente acredita nessa história do carnaval de rua como um espaço de ocupação, uma forma de ocupação do espaço público. Cara, eu acho que uma das coisas, aliás, que o Rio tem de mais legal é que a gente ocupa muito bem. Nós temos uma tradição no Rio de ocupar a praça. Pô, se tem um lugar característico do Rio, são as praças ou a praia, são lugares democráticos e públicos, assim, eu digo. E o que eu vejo no carnaval, e me entristece muito, embora a gente continue bombando e fazendo o nosso carnaval de esquerda, eu vejo um carnaval também capitalizado que me entristece, que eu passo longe. Esse carnaval de trios me incomoda muito, esse carnaval de marcas também me incomoda muito, esse carnaval com aval demais da prefeitura me incomoda também um pouco, porque eu acho que o carnaval tem que ser um pouco anárquico. Por exemplo, eu adoro essa coisa do boitolo de circulando, você não sabe onde vai começar, não sabe onde vai acabar. E nesses dias, me incomoda um pouco quem reclama demais do carnaval no Rio. Porque para mim é igual uma pessoa que vai à Disney reclamar que tinha um monte de gente fantasiada de boneco, eu queria estudar. Gente, Rio de Janeiro é uma cidade de carnaval, pelo menos nesses dias. Sim. Né, a chave é do Rei Momo e a cidade é do carnaval. Então, para mim, é uma cidade anarquizada por 4 dias. Tem um cartaz famoso do Simpatia Quase Amor que eu acho ótimo, que era Momo engole a chave, né? Para não devolver nunca mais pro prefeito. Nunca mais, É um sonho, né? Uma utopia desse nosso. Gregório, um dos vídeos mais interessantes que eu acho, né? Óbvio que tem muitos, do Porta, na verdade foi feito a partir de uma crônica que você também publicou na Folha, que é um cara que acorda do coma e os nomes, e a cidade está toda com nomes de várias coisas, né? Assim, que E isso toca muito com uma coisa que a gente discute para o Rio de Janeiro, inclusive nessa história dos 450 anos do Rio de Janeiro. Que cidade é essa? Essa cidade balcão de negócios, essa cidade mercantilizada. Fala pra gente um pouquinho disso, dessa ideia que teve nessa crônica e como é que você está vendo esse Rio de Janeiro diante desse cenário que a gente está vivendo, cenário pré-Olimpíada, como é que está isso? Pô, eu tenho muita impressão de que o Rio às vezes deixou de ser nosso, talvez nunca tenha sido. Eu nasci aqui, cresci aqui, vivi a vida toda, mas hoje em dia cada vez mais eu tenho a impressão de que a gente não participa muito, que a cidade não é pra gente, eu digo, pros moradores, né? E isso daí não só pelo preço das coisas, também parece um preço sempre para turista, como também a prioridade mesmo das coisas. Agora mesmo, as Olimpíadas. Bom, primeiro está se construindo toda uma nova cidade para as Olimpíadas, quando já tinha um monte de coisa que poderia ter sido usado. O próprio, a gente estava falando do Maracanã, tem um puta parque aquático lá, acabaram de fazer o Júlio Delamare, ninguém usa, tá vazio. Ninguém tá usando o Júlio Delamare, porque eu sei, tipo, não é que não estão usando as Olimpíadas, não tem os idosos que usavam antes da reforma, tá fechado. não estão mais podendo usar, enfim. Só para usar um exemplo. O Célio de Barros virou um estacionamento. O Célio de Barros virou um estacionamento. Em nome de quê? Para reconstruir tudo. Então não só não estão usando nada que a cidade tinha, como estão construindo um negócio inteiro que depois vai ficar de moscas, aliás, como está o Maria Lenk também, já caindo aos pedaços. No momento seguinte, o Engenhão fizeram pro PAN, já demoliram, porque estava tudo errado. Então o que eu acho é uma cidade, parece feita para... virou um salão de eventos, né? Um salão de festas. E não vou nem falar a maneira como essa festa é feita, a grana como é que ela é usada, mas também assim, não é um salão de festa, é uma casa onde as pessoas moram. Embora eu tenha falado, eu acho que o carnaval, que eu falei agora parece um contrassenso. Falei que a cidade é feita pro carnaval, cidade carnavalesca, mas uma coisa, o carnaval é uma festa nossa. Todo mundo pode entrar no carnaval, eu não preciso de pulseirinha, e é isso que eu amo no carnaval, não preciso de abadá, não precisa estar na lista VIP. O carnaval é uma festa para todos e por todos, feita por todo mundo também, não é feita pelo Estado. Para mim, as Olimpíadas é o anti-carnaval.
no sentido que quem vai assistir, quantas pessoas vão assistir aos Jogos Olímpicos, né? E mais, quantas pessoas vão ser de fato beneficiadas por ele. E não porque, aí fala assim, mas valorizou pra caramba a área do Porto, que cagada pra quem mora lá, a quantidade de gente que morava lá não consegue pagar o aluguel, por exemplo, tá morando na rua, né? O Boulos teve um texto bom na Folha de São Paulo sobre isso, o aumento da população de rua por causa da sobrevalorização das comunidades carentes, etc e tal. Então, tipo, como é feito sempre mal e porcamente, é bom para quem? A quantidade de remoção, por exemplo, enorme. As remoções da Vila Autódromo lá do negócio, cara, são criminosas, assim mesmo, tipo, né? É um processo dialético que eu acho que tem isso, ou seja, tem essa cidade em que as obras se justificam por si mesmas, são as obras das empreiteiras, são as obras que justificam porque é a obra que dá o plus dessas empreiteiras que financiam as campanhas políticas, mas você tem as resistências, né? Tem a Vila Autódromo, mas numa resistência difícil pra caramba, envolvendo muitos interesses, grandiosos interesses do capital, interesses financeiros muito poderosos, mas tem essas resistências via carnaval, né? Eu acho que o carnaval de rua ainda é essa resistência. Por isso eu acho que não é contraditório. É uma cidade que se constrói para esse capital, para essa lógica excludente da valorização dos bairros, das pessoas que são expulsas, mas uma cidade que também impulsa rebeldia. As maiores manifestações de 2013 foram aqui, foram contra essa cidade do capital, contra essa passagem que aumenta até quando os técnicos do Tribunal de Contas do município dizem que ela pode baixar. Era contra isso, de uma certa forma, em que as pessoas insatisfeitas foram para as ruas também, né, contra uma insatisfação dessa pauta, dessas questões todas, dessa cidade tão excludente como é o Rio de Janeiro. Portanto, ela é o laboratório do capital, ela é o laboratório da rebeldia, né? E a gente continua vivendo nessa contradição. Eu me permito dizer isso, quer dizer, o Porta dos Fundos, as tuas crônicas também são sinais dessa resistência. Pô, que bom, que são importantes pra gente. Ao fazer essa crônica dos 450 anos, trazia pra gente essa ideia de que 450 anos são esses. Vamos comemorar o quê, né? Exatamente. Podemos comemorar, né, o Candeia, a Pedra do Sal, o samba, a capoeira, o futebol do campinho da rua, etc. Mas não podemos esquecer que esses mesmos 450 anos foram de abertura da Avenida Rio Branco, retirando as pessoas dali, de remoções, de obras de superfaturamento, de administrações autoritárias, né? Ou seja, é esse caldeirão que é o Rio de Janeiro que a gente vive, né? Assim. Exatamente. Pô, falei demais de novo. Que isso. Gregório, eu queria te agradecer muito, né, por ter vindo aqui nesse, né, bate-papo com o Tarcísio. Foi ótimo papo, foi fantástico. Vamos conversar outras vezes, vamos estar juntos outras vezes. Muito obrigado. Continua aí com esse humor engajado que desnaturaliza o presente, que nos tira do lugar comum. Obrigado por essa tua arte, muito obrigado por você ter vindo aí com a gente. Eu que agradeço muito, viu? Conte comigo sempre. Muito obrigado, adorei, Pablo. Vou postar a selfie lá, depois tu pega pra você. Eu quero. Gente, então, muito obrigado. Você que assistiu aí com a gente. O bate-papo com o Tarcísio. Até a próxima. Olá, certamente o bate-papo com o Tarcísio não é o primeiro programa de entrevistas que você viu, mas nós queremos fazer um programa diferente, queremos fazer um programa bem diferente do que está aí. Isso porque grande parte da mídia, muitas vezes com o rabo preso, acaba divulgando os conteúdos que só ajudam a manter o mundo como ele está aí. A dominação como está, a desigualdade, a violência, e a gente quer fazer diferente. A gente quer dar espaço aqui para as ideias que constroem um mundo melhor, um mundo mais solidário, um mundo mais fraterno. Mas para continuar no ar, para continuar com mais programas, a gente precisa se autofinanciar. Por isso a gente está aqui hoje, eu e o Gregório, para te pedir uma ajuda para financiar o bate-papo com o Tarcísio. Pois é, o papo que eu tive aqui com o Tarcísio hoje foi os papos mais livres e gostosos que eu já tive na vida. Então eu queria pedir para vocês contribuírem, porque, enfim, para vocês poderem ver mais artistas e mais políticos, mais pensadores, falando livremente sobre o que pensam de verdade. Porque muitas vezes as pessoas na TV não estão falando o que pensam e não é porque não querem, é porque a TV não deixa. E aqui a gente tem essa liberdade. Então contribua, as recompensas são incríveis. De repente você ganha até uma selfie com o Tarcísio no carnaval, como eu ganhei, se você tiver sorte. Viu? Então entra lá no Benfeitoria, participa do nosso financiamento coletivo recorrente. Você pode ganhar, além de uma selfie comigo no carnaval, tá bom? A gente vai dar um jeito de resolver isso, né? Mas você pode ganhar também
Uma camisa do Nada Deve Parecer Impossível de Mudar, Nada Deve Parecer Natural, uma coleção de DVDs com as entrevistas que a gente fez para guardar e o mais importante, ajuda um programa de esquerda a se auto-organizar, a se autofinanciar, porque a gente sabe que só a luta muda a vida.